Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar o módulo 10, a questão do fato social, né? Um conceito muito utilizado na análise sociológica proposta pelo Emile Durkheim, né? Que é um dos teóricos principais estruturadores da sociologia como uma ciência moderna, né? A gente pode falar, na verdade, que antes do Durkheim, nós tínhamos o que a gente chama de pensamento sociológico, ou seja, dentro da filosofia e de outras áreas do pensar e do saber humano, já existia essa debate, né, essa questão, a reflexão de como a sociedade se estrutura, né, as suas características, enfim. Então isso já, esse tipo de discussão ele já acontecia. A exemplo, por exemplo, foi triste, né? Mas enfim, o pensamento do Rousseau, né, que a gente estudou, por exemplo, esse alguns dias atrás na filosofia aí, né? Vocês perceberam que ele também já havia uma questão de um debate sociológico, a questão do papel da educação, do Estado, né, em relação à diminuição das desigualdades. Então, o pensamento sociológico ele não é uma novidade, ele já existia. O que não existia é uma ciência que tem um método, que tem uma análise própria para trabalhar esses conceitos. Isso até então, até o Durkheim não havia essa estruturação, né? E o Durkheim, juntamente com o Weber, juntamente com o Marx, são os três pilares básicos, né, de estruturação desse pensamento sociológico, transformando-o, né, em ciência, em sociologia, que é uma ciência que tem um objeto de estudo muito definido, né, que é a ideia da análise das sociedades. Então, é importante ressaltar esse aspecto, né, pioneiro do Durkheim dentro desse processo. Vamos lá. A gente estudou no módulo anterior, na verdade, o módulo anterior é um módulo introdutório, né? Ele introduz algumas ideias, algumas questões que eu até já havia comentado com vocês em sala de aula. Na primeira aula que nós tivemos de sociologia nesse ano, eu sei que vocês vão se recordar, né, obviamente, mas vamos relembrá-la, não tem importância. O módulo anterior fala muito da questão do positivismo, né? Como o positivismo ele influenciou a formação do pensamento durkheimiano. E obviamente é importante a gente ressaltar alguns pontos aqui específicos, né, do positivismo para a gente poder entender essa relação. Primeiramente, o positivismo ele é uma corrente filosófica que foi muito difundida na Europa no século XIX, especificamente ali, em meados do século XIX, entre 1850 e 1860. Essa corrente, inclusive, ela reverberou muito no Brasil, né, no final do século XIX, nas décadas de 1880 e 1890, no movimento republicano brasileiro, tanto é verdade que a bandeira do Brasil carrega em si, né, um slogan positivista, ordem e progresso, e a gente vai falar um pouco das características desse pensamento filosófico. O positivismo ele foi criado por um francês chamado Auguste Comte, né? Não confundam Comte com Kant, são dois teóricos, né, distintos, com nomes muito parecidos, mas tomem cuidado para não confundi-los. Basicamente, resumindo de uma forma bem objetiva, o positivismo ele defendia, né, uma crença na ideia de que a ciência e o progresso deveria nortear, né, e basear as relações humanas. Então, essa visão cientificista, essa visão progressista em relação à própria sociedade, à própria humanidade, ela de certa forma contaminou as ciências sociais, não só a sociologia, a história, né, também teve durante um determinado período, né, as suas reflexões foram baseadas e influenciadas nessa visão de organização, né, de produção de conhecimento pautada na ciência e no progresso. Aí você deve estar pensando, professor, tá, mas eu já ouvi falar que os positivistas são muito criticados. Mas, ao meu ver, não há problema algum a gente pensar as coisas dentro dessa perspectiva da ciência e do progresso. A questão é, principalmente para as ciências humanas, é que
obviamente, há necessidade sim de você ter uma sistematização científica, uma metodologia que vai trabalhar essa questão da ciência sociologia, né? É necessário você ter essa sistematização. Mas o que a gente tem que lembrar é que a sociologia e as ciências humanas, de uma forma geral, têm como objeto de estudo a matéria-prima que é o homem, né? A humanidade de uma forma geral. E será que há formas acadêmicas, né, científicas, exatas, para a gente poder definir o ser humano? E aí a gente anula um aspecto da humanidade, que é a questão da subjetividade. É você tentar compartimentar os fenômenos sociais e humanos como se eles fossem fórmulas matemáticas. E você vai perceber muito isso na composição da ideia de fato social. Isso é uma crítica, não anula a contribuição do Durkheim de hipótese alguma. Só que a gente não pode reduzir a experiência humana, né, da convivência humana, da vivência humana, a esses mecanismos metodológicos. Existe obviamente uma necessidade da gente ampliar essa análise. Mas, de certa forma, né, nesse período do século XIX, há essa contaminação, né, e as ciências humanas elas vão traçar os seus respectivos raciocínios, né, obedecendo essa lógica da sistematização e da generalização, vamos dizer assim. Tanto é verdade que como é que o positivismo ele contaminou as ciências sociais e a visão do Durkheim sobre sociologia. Para o positivismo, todas as sociedades humanas, todos os grupos sociais humanos, eles marcham em direção ao que a gente chama de progresso, né? De um estágio primitivo para um estágio da civilização e do progresso, né? E esse progresso é alcançado por uma evolução tecnológica e material que acaba interferindo na vida direta das pessoas. Obviamente, a gente percebe isso claramente numa sociedade industrializada e moderna, como a sociedade europeia do século XIX. Mas esse tipo de análise ele não se aplica, por exemplo, a sociedades que estão em um grau diferente de desenvolvimento. Você pega aí sociedades tribais da África, por exemplo, ou os povos nativos do Brasil. Essa lente, né, esse olhar, ele não se enquadra. Então, essa forma de observar a sociedade, a socialização, com essa lente, né, do progresso, da marcha para o progresso, ela gera um anacronismo muito grande, né? E isso, de certa forma, limita a análise sociológica. Além disso, cria um outro problema, cria aquela sensação de que uma sociedade, por ter uma organização econômica tecnológica superior, se sente, né, num posto ali de vantagem, de dominação sobre outras sociedades que não estão nesse mesmo nível de desenvolvimento tecnológico, né? E isso legitimou ao longo do século XIX ações de dominação como o imperialismo, um fenômeno, né, da onde os europeus estabeleceram um controle sobre vastas áreas no continente africano e no continente asiático, justificando essa ação de dominação. Olha, nós estamos indo lá dominar esses povos porque, olha lá, eles estão num estado de bestialização, de selvageria. É necessário levar a civilização, levar o progresso para esses indivíduos. Mas será mesmo que esses indivíduos que viviam ali há centenas de anos, até milhares de anos, eles queriam esse processo? Tá? Então esse questionamento tem que ser feito. Eu, com certeza, não é uma visão só pessoal, mas de toda a sociologia mais contemporânea, né? Nós estamos falando do início da sociologia como ciência. Hoje nós sabemos que esse viés, esse olhar positivista, ele foi muito ruim, né? Ele legitimou essas ações de dominação. É um sujeito que vivia na África com uma economia tribal, né? Com costumes milenares ali, ele foi obrigado de uma hora para outra a obedecer à lógica, né, civilizatória europeia, capitalista, e essas culturas elas foram sendo destruídas, né, sendo modificadas em nome de um determinado
de uma determinada visão de mundo, que é a visão do progresso, sem dar a essas pessoas a escolha de aderir ou não, né, a essa marcha do progresso. E o progresso é uma coisa que a gente tem que avaliar muito, né? A humanidade sempre está atrás do progresso. O progresso é um processo que nunca se acaba. Se a gente olhar a história do Brasil, a gente vê isso claramente, né? O movimento republicano, como eu disse anteriormente, foi fundado nessa perspectiva, né, progressista, mas a república ela não resolveu os problemas que eram do império, que vinham da colônia, né? E até hoje nós temos problemas crônicos no Brasil, analfabetismo, né, desigualdades sociais gritantes, né, que não foram solucionadas. E essa ideia de progresso, né, todos os políticos, todos os partidos políticos falam muito dessa questão de levar o progresso, mas até hoje muita gente não chegou ao progresso, né, ele não conseguiu atingir essa população como um sonho, como uma quimera ideal, né, que é vendida para essas pessoas, mas não se materializa de fato na sua vida cotidiana. Então, essa questão ela é importante para a gente poder entender o cerne de como essa visão de mundo ela influencia os conceitos desenvolvidos pelo Durkheim ao longo da sua trajetória de pensador, né, de sociólogo. Beleza? Esse primeiro vídeo, então, ele tem justamente essa função da gente complementar, né, fazer uma amarração aqui que liga o módulo 9 ao módulo 10, explicando como essa visão, né, positivista ela influenciou a produção teórica sociológica do Durkheim, através do seu conceito mais importante, que é a ideia de fato social, conceito esse que a gente vai discutir no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo aí a gente vai entrar de fato no debate sobre as ideias de Durkheim.